dando continuidade às nossas emergências clínicas, vou continuar falando sobre diabetes mellitus, tá? Então, esses pacientes com diabetes mellitus pode chegar, né, a ter um coma diabético. O que é o coma diabético? Como ele é caracterizado? É o aumento da concentração de glicose no sangue, né, que causa lá hiperglicemia, são níveis muito altos, né? São as baixas concentrações de insulina no organismo do paciente, tá? E aí, esse coma diabético também, esse paciente, tá, diabético, ele pode também desenvolver uma cetoacidose diabética. O que é a cetoacidose diabética? É uma das complicações mais sérias, tá, desse paciente. É uma descompensação metabólica que causa aumento de produção de cetona e cetoacidose. Pode colocar a vida do paciente em risco. Então, quais são alguns dos sintomas da cetoacidose diabética, tá? Náuseas, pode ser um sintoma aí de cetoacidose. Dificuldades para respirar. Hálito cetônico é característico de cetoacidose diabética, aquele cheiro, né, de acetona, a gente sente aquele cheiro mais de fruta, assim, né, aquelas frutas cítricas. Sede, muita sede, que já é característico do paciente diabético, tá? E visão turva, entre outros muitos sintomas que nós vamos ter aí. Então, a cetoacidose diabética é uma complicação muito séria. Qualquer paciente com a glicose muito alta, a gente precisa remover imediatamente ao hospital, tá? Ao nossa referência, ok? Agora a gente vai falar sobre as emergências cardiovasculares. São as principais causas de morte em todo o mundo, infelizmente, né? Nem todos sabem reconhecer uma emergência cardiovascular, né? E é necessário que nós reconheçamos, nós como profissionais, reconheçamos rapidamente. E nós precisamos instituir as primeiras condutas, tá? São essenciais aos profissionais de APH, tá? Reconhecendo essas emergências e estar fazendo todo o possível naquele momento para esse paciente de forma eficaz, tá? Saber o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, ok? Então, aí, as emergências cardiovasculares podem ser divididas em algumas que a gente vai citar aqui, não são todas, tá? Porque não tem como citar todas, que são inúmeras, mas a gente vai começar aí pela hipertensão arterial. Lembram que eu falei bastante sobre hipertensão arterial? Não vou me ater aqui muito à hipertensão, porque a gente já estudou só sobre hipertensão, tá? Hipertensão é a pressão arterial acima dos níveis normais. Então, é considerado uma emergência cardiovascular, tá? Infarto agudo do miocárdio. Quando ocorre uma obstrução aguda das artérias coronárias, responsáveis pelo suprimento de sangue do coração. Então, o que vai haver? A morte do músculo cardíaco, decorrente da privação de oxigênio fornecido por meio do sangue proveniente das artérias coronárias. Então, há a morte desse músculo cardíaco que vai caracterizar o infarto agudo do miocárdio. Aonde eu vou ver isso, Vanessa? No eletrocardiograma, tá? Eu vou ter como avaliando esse infarto através do eletro e através também de exames de sangue. Mas isso vai ser feito aonde? No hospital, tá? Exames de sangue eu só tenho como fazer no hospital para verificar as enzimas, e o eletro, se eu for uma ambulância básica, eu não tenho, só na avançada, tá? E na ambulância intermediária, qual eu trabalho no momento, eu tenho só o DEA,
Então, se eu tiver um infarto, agudo do miocárdio, tá? E o paciente estiver consciente, eu não tenho muito o que fazer, somente levar, tá? Levar esse paciente o mais rápido possível para o hospital de referência. Eu preciso esperar uma ambulância para levar um paciente com infarto? Não, tá? Eu posso levar por meios próprios. O paciente sentiu dor torácica, a gente já tem uma noção do que pode ser o infarto, né? A dor irradia para o braço esquerdo, irradia para a região mentoniana, a dor torácica irradia para o estômago, então, região epigástrica, né? Irradia para as costas. Eu não preciso esperar uma ambulância chegar, que muitas das vezes está se deslocando de um local mais longe para poder fazer esse atendimento. Muitas das vezes, essas dores torácicas vão ser confundidas, né? Dor de gases, a gente sabe que também dá uma angústia muito forte, então pode ser confundida, mas não vamos subestimar aí as dores. Não, você tem isso. Não, você não está infartando, né? Geralmente, antigamente, a gente tinha aquela visão de que jovem não infarta. Mas hoje em dia, né, com utilizar, né, de vários suprimentos, disso e daquilo, bomba, jovens estão infartando também, né? Lembre-se que carro novo também dá problema. Então, criança infarta, porque eu já tive a experiência de pegar uma criança de 4 anos com o RCP. Então, é triste, né? A gente não espera isso, mas acontece, né? E a gente tem que estar preparado para isso, tá? Angina. A angina, ela pode ser classificada em estável e instável. O que é a angina estável? Está associado ao exercício físico que origina a dor. A vítima, normalmente, ela sabe quando ela vai sentir dor. Então, ela está sentindo aquela dor torácica ali no momento, devido ao esforço, tá? Geralmente, né, a gente sabe, se eu mover assim para o lado, eu vou sentir dor. Então, vou ficar ali sem mover para o lado, porque ela sabe quando ela vai sentir a dor. E a instável, ela não sabe quando vai sentir a dor. Então, é um episódio que não é previsível, tá? Ocorre com a fissura da placa de ateroma. Lembram que a gente falou sobre a placa de ateroma, né? Que tem a luz do vaso e aí tem uma placa de gordura, né? E ela vai se romper. E aí vai causar essa dor, tá? E aí vai ser classificado como uma angina instável. Tudo isso vai ser classificado na unidade hospitalar, tá? A gente só vai atender esse paciente no momento ali, mesmo que nós não sejamos os profissionais da ambulância, pode ser em casa, né? Um pai, uma mãe, um primo, um vizinho, tô sentindo dor torácica, eu não preciso aguardar uma ambulância e chegar no local para fazer esse atendimento. Eu posso simplesmente pegar esse paciente por meios próprios e levar ao hospital, que vai ser muito mais proveitoso do que eu ficar aguardando ali um tempo para essa equipe chegar num local, que muitas das vezes não vai fazer nada, só vai fazer realmente o transporte, tá? Vamos falar agora sobre insuficiência cardíaca. Então, o que é insuficiência cardíaca? Vamos lá. É a falha de um dos lados do coração e a incapacidade do coração efetuar as próprias funções de forma adequada, como consequência de outras enfermidades do próprio coração ou de outros órgãos. Então, essa insuficiência cardíaca vai sobrecarregar um dos lados do coração, né? Se há uma falha de um dos lados, ela vai sobrecarregar o outro lado. Então, tem dois tipos aí de insuficiência cardíaca.
nós temos a insuficiência cardíaca aguda, que é um acontecimento súbito e catastrófico que ocorre devido a qualquer situação que torne o coração incapaz de efetuar as suas funções, tá? Então, se esse coração perde a sua capacidade de ser eficaz, né, ele não está funcionando da forma adequada, né? Ele não está bombeando como deveria bombear. Então, se torna uma patologia mais grave, tá? E a gente tem a insuficiência cardíaca congestiva, mais conhecida como ICC. Pode aparecer de modo agudo, mas geralmente se desenvolve gradualmente, às vezes durante anos. Sendo uma condição crônica, gera possibilidade de adaptação do coração que permite uma vida prolongada se tratada corretamente. Então, na insuficiência cardíaca congestiva, esse paciente ele vive anos com a mesma patologia. O coração, o coração ele passa por uma adaptação, né? Ele pode estar se adaptando a uma bradicardia, né? Ele pode estar batendo mais fraco porque tem aquela variante de que afetou um lado do coração, então não estou sobrecarregando, ele se adaptou àquele meio. Então a insuficiência cardíaca congestiva é assim que acontece, dessa forma, tá? E o atendimento pré-hospitalar, tá, da insuficiência cardíaca é o mesmo de todos os outros, tá? Mesma avaliação inicial que a gente fez, tá? Que a gente falou. E não muda, tá? Para todos os pacientes de emergências clínicas, não vai mudar o atendimento. A gente só vai fazer aquela seleção. Se é necessário fazer a avaliação primária, primária tem que fazer. Se é necessário fazer a avaliação secundária no local ou na ambulância, ok? AVC agora. O que é um AVC? A gente escuta bastante aí, a paciente teve um AVC, mas muitas das vezes a gente não sabe o que é um AVC e não está ligado aí no geral, né? Não tem aquela definição. O AVC é um déficit neurológico causado por um problema nos vasos sanguíneos do sistema nervoso central. O AVC ele é dividido em dois subtipos: o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. O AVC isquêmico tem um coágulo que vai bloquear o fluxo sanguíneo para uma área do cérebro. Então, aquela área ali do cérebro não vai receber o fluxo sanguíneo, tá? Ele vai ter aquele coágulo de ar, de sangue, de alguma coisa, que não vai deixar fazer aquela passagem de sangue, tá? E aí há uma morte aí dessa área desse cérebro. Tem a privação da passagem aí de sangue e possivelmente oxigênio também, tá? E o AVC hemorrágico, que é o sangramento que ocorre dentro ou ao redor do cérebro em algum momento, tá? Então, ali, quais são os sintomas de AVC? Muitas das vezes, tá? Não vamos generalizar que todos esses sintomas vão aparecer, mas alguns deles são específicos, tá? De paciente de AVC. Então, dor de cabeça. Todo paciente com dor de cabeça tem AVC? Não, tá? Então, não é um sintoma isolado que vai me determinar que tem um AVC. Dificuldade na fala. Esse paciente tem desvio de comissura labial. Um dos dois lados vai estar caído, né? Essa semana passada eu peguei um paciente com suspeita de AVC. Né? Eu falo suspeita porque eu não posso dar diagnóstico, né? Mas aí tinha tudo isso. Dormência, dificuldade na fala, falta de equilíbrio, ele perdeu todo o tônus muscular. A pupila, no caso dele, era do lado direito, né?
estava midriática, não era fotorreagente, então tudo isso vai me dar uma sugestão de AVC. Então, o que a gente vai fazer, tá? Vai utilizar a escala pré-hospitalar de Cincinnati. Lembram da bonita lá? A escala de Cincinnati? Então, é aquela escalinha do SAMU, as siglazinhas SAMU. Sorria, pede para ele sorrir. Quando você pedir para ele sorrir, um dos lados não vai mexer, né? Vai mexer só um lado. Aí você já desvio de comissura labial. Abrace. No caso, você não vai pedir para ele abraçar. Você vai pedir para que ele levante os braços, né? Como se ele fosse abraçar. Possa ser que um dos lados ele perca o tônus muscular, né? E aí ele não consiga, ou ele consiga mover, né? Mas com muita dificuldade, tá? Esse meu paciente, ele conseguiu levantar os braços, mas quando eu pedi para ele apertar minha mão, ele não conseguia apertar minha mão, tá? Então, tem essa avaliação também. Dificuldade na fala, o M, música, não vou pedir para ele cantar, vou pedir para ele falar alguma coisa, né? E também minha avaliação é perguntar, né, algumas coisas óbvias ali. No meu caso, quando eu fiz a avaliação, eu perguntei, o senhor tá onde? Aí ele falou, eu tô em casa. Aí tinha duas filhas dele ali no local. Eu perguntei, você conhece essas duas aqui? Aí ele falou que não sabia quem eram. Então, a gente sabe que ele teve uma perda ali momentânea da memória em algum momento, tá? Então, continuei perguntando algumas coisas que me informaram, né, que ele estava com uma dificuldade ali na memória que foi afetada em algum momento, tá? E é urgente ligar para 192. No caso, como eu era 192, né? Eu levei o paciente ao hospital, que foi internado com suspeita de AVC e trombose, né? Então, a nossa avaliação é primordial. É necessário que a gente tenha percepção, tá? Pra que eu preciso saber isso? Pra que perguntar aquilo? E não sei o que, tá? Muitos de vocês vão fazer essas perguntas. Pra que eu preciso saber isso, tá? A gente vai usar em algum momento, tá? Eu preciso saber o que fazer, saber como agir, saber o que eu posso falar para o acompanhante. Eu não posso falar tudo. A acompanhante me perguntou o que ele tem. Aí eu não posso sair falando tudo, porque eu, além, né, de já ter feito o meu possível diagnóstico, eu posso errar também. Eu sou humana, eu posso achar que é uma coisa e não é. E também vou deixar esse familiar desesperado, né? Eu conversei com ela, informei toda a minha avaliação e disse que era um possível AVC. Aí ela falou, tá, eu já sabia. Então, assim, ela não era profissional da área da saúde, mas já pelo desvio de comissura labial, ela já sabia que possivelmente poderia ser um AVC. Mas nem tudo a gente pode sair falando, não, tá? Também temos que filtrar aquilo que a gente vai falar. Vamos dar sequência, porque senão eu vou ficar falando o tempo todo das minhas experiências, que são válidas, tá? Que erros e acertos também para vocês e para mim, tá? São experiências válidas, tá? E se alguém tiver aí experiências também, pode estar lá comentando ou gravando um vídeo, colocar lá no grupo pra gente, porque é muito bom, assim, esse retorno. Poxa, eu fiz isso, que você ensinou, eu não sabia e tal. É legal esse retorno aí pra gente, tá? E de experiência aí pros outros alunos também, tá? Ataque isquêmico transitório. É um acidente vascular cerebral que tem uma recuperação completa
em 24 horas ou menos, tá? Então, o AIT tem essa recuperação mais rápida do que o AVC, tá? Então, normalmente o AIT vai anteceder o AVC completo, tá? Então, quais são os sintomas? Fraqueza, fotofobia, náuseas, dificuldade de se fazer entender, tá? Cefaleia repentina desse paciente. Ele vai também apresentar os sintomas de AVC, pode apresentar os sintomas de AVC, mas se tiver uma reversão completa dentro das 24 horas, é um AIT, tá? Aí no caso do meu paciente, eu não sei se foi um AIT ou um AVC, por conta de que no atendimento pré-hospitalar a gente não continua acompanhando o paciente, né? A gente tem a suspeita diagnóstica, deixa no local e aí a gente não tem mais contato com esse paciente, tá? Emergências respiratórias agora. São as emergências respiratórias. São aquelas que se referem às anomalias do sistema respiratório, tá? Dentre elas nós temos também inúmeras emergências, tá? A gente vai falar aqui um pouquinho sobre algumas, tá? Porque não tem como citar todas. Asma brônquica, vamos começar por ela. É uma das doenças respiratórias crônicas mais comuns, né? A gente pega bastante asma por aí, juntamente com a rinite alérgica, o DPOC. Então, quais são os sintomas mais clássicos de asma? Tosse seca, chiado no peito. Aí quando a gente for falar em chiado no peito, a gente tem que fazer a ausculta, tá? Tem coisa que a gente coloca a mão assim, já sente que tem aquela secreção. Mas a gente precisa fazer a ausculta com o estetoscópio, e quem vai fazer essa ausculta é o profissional da área da saúde, tá? Dificuldade de respirar, isso a gente tem como identificar, tá? Dificuldade de respirar, esse paciente vai estar respirando de uma forma diferente do normal, né? Que é a inspiração e expiração. Então ele pode estar com cansaço, ele pode estar respirando menos, ele pode estar respirando mais, ele pode estar respirando pela boca, que não é o adequado, ele está respirando pela boca, né? O adequado e o normal está respirar pelo nariz e soltar pela boca, tá? Tem um desconforto torácico, então a gente vê aquele tórax subindo e descendo muito, né? Ele sente dor, sente cansaço, tem uma ansiedade, porque esse paciente ele tenta respirar e ele tá ansioso, né? Ele tenta respirar e às vezes a respiração tá curta, né? Ou rápida ou curta, e aí ele começa a entrar, né, naquela ansiedade e aí acaba rebaixando o nível de consciência. Por quê? Ele vai hiperventilar, tá? E hiperventilação também é uma emergência clínica, não esqueçam, tá? DPOC. DPOC é uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, se ela é obstrutiva, ela obstrui alguma coisa, né? Então ali a gente tem a bronquite crônica, né, que é uma inflamação e excesso de muco no brônquio. Então o muco, né, vai obstruir ali os brônquios, causando essa bronquite crônica. E o enfisema, os alvéolos vão crescer. Lembram do cachinho de uva que eu desenhei lindo e belo para vocês? Então, o cachinho de uva, os alvéolos vão crescer, né, e vão se unir e vão perder aquela elasticidade e forçar para expulsar o ar, o que dificulta na respiração. Então, se o cachinho de uva tá expandido lá e não tem aonde passar o ar, né, então vai ter essa dificuldade. Então, se tem essa obstrução, né, lá na bronquite a gente tem o muco, e no enfisema a gente tem o crescimento dos alvéolos. E agora a gente vai falar sobre outras emergências clínicas, tá? Não são específicas cardíacas nem de respiração. Então a gente também tem aí o abdômen agudo. O abdômen, né, vai comportar ali dentro dele muitos órgãos, né, que a gente já viu
que ele tem fígado, tem baço, tem estômago, tem vesícula biliar, né? Tem o intestino e tudo mais. Então, é uma caixinha de surpresa, né? Então, quando a gente for avaliar, a gente precisa saber, tá? Anatomia, para saber aonde eu tô palpando e tentar identificar da melhor forma possível qual é a queixa do paciente. Então, no abdômen agudo, a gente tem aqui dor intensa e rigidez na parede do abdômen. Causado por algumas doenças ou lesões de alguns órgãos contidos na região abdominal ou ainda por uma obstrução intestinal. Então, assim, é necessário, tá? Na hora da inspeção, que eu saiba a anatomia, tá? Eu sei que a gente estudou anatomia lá no início, né? E é importante, tá? Que a gente esteja revendo isso daí. Nada do que a gente deu está perdido. Peguem lá a primeira apostila de vocês, releiam. Não entendeu? Me pergunta. Não, professora, eu preciso agora e a senhora não pode responder. Na internet a gente também tem cuidado com as fontes, né? A gente tem várias fontes, né, de entendimento, de estudos, mas cuidado com as fontes. Eu recomendo, já até falei para todos vocês que eu recomendo aí o canal do IBRAP, tá? Dr. Leonardo Clement, para todos, que é aquele que eu confio, tá? Não tô fazendo propaganda dele, mas algumas fontes são mais confiáveis do que outras, nem tudo que tá na internet é confiável, tá? E também quer uma coisa mais precisa, um atlas de anatomia humano, né? A gente tem vários por aí, tá? E aí é importante que vocês saibam anatomia também para poder estar sabendo qual é o problema do paciente, tá? Tudo isso está interligado, nada vocês estudaram em vão, tá? Então, quais são as principais causas? São só isso, Vanessa? Não, tá? Mas as principais causas que a gente tem ali de abdômen agudo: apendicite, úlceras perfuradas, obstrução intestinal, a gente tem rompimento de fígado, baço, tem inflamação do apêndice e tudo mais, assim vai, tá? Entre outras, muitas coisas que podem estar ali, né, localizada ali dentro do abdômen, tá? Agora a gente vai entrar no alcoolismo. O que é o alcoolismo? É a ingestão excessiva de bebidas alcoólicas. Tem uma bebida específica para ser considerado como alcoólatra? Não, tá? Bebida alcoólica, contém álcool, bebida alcoólica, o excesso dela é considerado como um alcoolismo, e o alcoolismo é considerado como uma emergência clínica, tá? Quais são os efeitos do álcool sobre o organismo? Então a gente tem aqui nos problemas clínicos. Vou listar somente alguns também, porque são inúmeros nos slides de vocês tem, então deem uma olhada a mais lá, tá? Porque aqui a gente está fazendo um resumão para a gente poder entender, tá? Alguma coisa que ficou perdido, a gente conseguir entender aí, tá? No sistema nervoso, pode causar uma amnésia temporária. Esse paciente ele não vai lembrar daquilo que aconteceu naquele momento que ele esteve alcoolizado, tá? No sistema gastrointestinal, inflamação do esôfago, estômago, que pode levar a um sangramento, além de enjoos, vômitos e perda de peso. Então, esse paciente que ingeriu essa quantidade a mais de álcool no organismo pode ter, né, enjoos, vômitos, que é o que mais a gente pega por aí, tá? E pode acontecer tudo isso aí. Esse paciente pode desenvolver um câncer, né? Caso não tenha, ele pode vir a desenvolver no decorrer dos anos, né? Da sua vida, fazendo ingestão aí excessiva, né, de álcool no organismo, pode também vir desenvolvendo câncer. No sistema cardiovascular, pode provocar arritmias cardíacas e outros problemas como trombos, né, tromboses e derrames consequentes. Então, esses daqui são os problemas clínicos. Os
Os problemas psicológicos no hipocampo está ligado ao processo de memorização e aprendizado. Então, enquanto esse paciente estiver alcoolizado, ele não vai conseguir memorizar, né? Que vai afetar aquela parte da memória onde ele consegue lembrar e nesse momento ele não tem um aprendizado muito bom, tá? E no lobo frontal, que está ligado à concentração, ao planejamento e à iniciativa, essa área é essencial para qualquer pessoa controlar o impulso e medir as consequências dos seus próprios atos. Então aqui a gente tem, vou dar assim como exemplo, aquele médico, né? Eu não quero ficar trazendo também esses exemplos traumáticos, né, para nós como profissionais, mas vou só trazer esse rapidinho para a gente poder entender. Aquele médico que insultou aquela técnica de enfermagem, eu acho que todo mundo lembra desse episódio, né? Então, com problemas alcoólicos, né? E teve esses problemas psicológicos, que ele não mediu as consequências dos próprios atos. E depois veio a público pedir desculpas, né? Mas depois que já estava tudo instituído ali, né? As ofensas e tudo mais, por conta de ter se tornado público, aconteceu o que aconteceu, né? Infelizmente, a gente não pode estar julgando o profissional, né? Nem um lado nem o outro, porque um era paciente, o outro que estava recebendo a ofensa, né? E a gente viu que a técnica de enfermagem agiu da forma mais correta possível, né? Não se pronunciou ali no momento, mas foi uma agressão ao profissional. Então, pode acontecer isso, tá? E quando acontecer, no caso dessa técnica, aconteceu com outro profissional, mas pode acontecer conosco. E aí, quando acontecer conosco, eu vou partir para agressão com esse paciente? Eu não posso fazer isso. É uma ética profissional, né? Eu sei que vai me agredir, né? Como pessoa, no caso ele foi uma agressão verbal, no nosso caso pode ser até uma agressão física, mas eu não devo, tá? Pela ética profissional, eu não devo partir para cima desse paciente, tá? Pensem nisso também, que a gente está propenso a pegar esses tipos de casos, ok? E as consequências do etanol no sangue. Sintomas. Pode variar, tá? De nenhuma influência aparente até a perda da eficiência, diminuição de atenção, diminuição de julgamentos e controle. Pode chegar a ter uma parada respiratória, tá? Então a gente tem que cada sintoma desse tem uma quantidade de álcool. Tem uma tabelinha lá no slide de vocês, que vocês podem acompanhar aí, a quantidade de álcool no sangue e os sintomas que podem vir causando. A gente não tem como medir, tá? No atendimento pré-hospitalar, a gente não tem como medir a quantidade de álcool no sangue do paciente, mas a gente já sabe os sintomas que ele pode apresentar pra gente, ok? Esse paciente que fez a ingestão dessa bebida alcoólica excessiva, pode chegar também a ter um coma alcoólico, que acontece quando a pessoa fica inconsciente devido aos efeitos do excesso de álcool no organismo. Essa condição é considerada um estado muito grave, tá? Caso não seja rapidamente tratado, pode levar à morte. Então, o coma alcoólico pode levar à morte, tá? O paciente em coma alcoólico tem a diminuição da capacidade de respiração e do ritmo cardíaco, além da queda dos níveis de glicose no sangue e outras complicações, como desenvolvimento de arritmias. Então, esse paciente em coma alcoólico, ele vai diminuir os sinais vitais dele, tá? Precisamos estar verificando a glicose desse paciente, tá? Quando a gente chegar para fazer o atendimento, ou pegar assim, um caso na rua, em casa, em onde for, a gente já tem aquela noção de que esse paciente está alcoolizado, porque a gente consegue sentir cheiro, tá? A gente já sabe, se for parente, a gente já sabe, ó, ele bebe, acontece isso, acontece aquilo. O que a gente geralmente faz?
com o paciente alcoolizado em casa, né? Ah, dá um banho gelado que passa, dá alguma coisa doce que ele volta. Então, alguns dos pacientes, a gente já sabe realmente o que fazer, né? Que se tem a baixa de glicemia nesse paciente, deu um banho, deu alguma coisa doce, essa glicemia pode subir. Por isso que a gente, no tratamento pré-hospitalar, é glicose que a gente dá para esse paciente, né? Mas não indiscriminadamente, o médico tem que prescrever, ok? Pressão arterial, né? Vai ter um baixo aí do ritmo cardíaco. Pressão arterial. Se eu der um banho gelado nele, essa pressão tende a subir, né? Então, por isso que algumas coisas caseiras que a gente faz dá certo, tá? Mas o ideal é que seja um tratamento, né, específico com um profissional, ok? Alguns sinais podem sugerir antes do coma alcoólico, tá? Sonolência excessiva, desmaios ou perda de consciência, dificuldade de articular palavras, dificuldade de andar ou se manter em pé, tá? Isso aí pode anteceder aí ao coma alcoólico. A gente pode evitar esse coma, tá? Desde que o profissional identifique o mais precocemente possível, tá? E o tratamento desse coma alcoólico é feito pela equipe médica, tá? Nós só vamos identificar que esse paciente está em coma alcoólico e passar todo o quadro para a equipe médica, eles que vão fazer o tratamento, que aí vai ser introduzido medicações, né, antieméticos, vai ser colocado ali um soro glicosado, aí vai variar as doses de paciente para paciente, tá? Espero que vocês tenham gostado, acho que eu dei uma acelerada aí, né? E qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, tá bom?